No contexto europeu, até alguns séculos atrás, a loucura não era vista da forma que é vista hoje em dia. Até o período renascentista, ela circulava livremente pelas ruas, sendo tema recorrente de obras artísticas como teatro e literatura. Nota-se a famosa comédia dell'arte, onde diversos personagens arquetípicos representavam alguma forma de loucura romantizada, que era tolerada pela sociedade. Porém, os loucos considerados estranhos, bizarros e desviantes eram comumente exilados em navios conhecidos como naus dos loucos, em uma espécie de ritual para purificação. Nota-se que desde aquela época já era buscado confinar e separar os loucos da sociedade racional. No século XV, com o advento da busca pela racionalidade na Europa, a loucura foi vista como uma deviância da razão, logo, algo indesejado, e os loucos começaram a ser vistos como pessoas possuindo alguma espécie de patologia. A história manicomial pode ser marcada de fato com a fundação do Hospital Geral de Paris em 1659, cujo objetivo era recolher e hospedar os pobres de Paris, visto que a loucura foi percebida no meio da pobreza. Assim, inicia-se o período da Grande Internação na Europa, onde vários hospitais similares ao Hospital Geral de Paris foram inaugurados em instituições sem caráter médico algum, onde internados eram forçados a trabalhar para serem purificados. Chega um tempo em que a pobreza deixa de ser uma condição digna de encarceração, mas a loucura continua. Até que pelo fim do século XVIII e o início do século XIX, surgem asilos com valor terapêutico, trazidos principalmente pelas ideias de Philippe Pinel, um estudioso francês da emergente área da psiquiatria. Acreditava que os loucos deveriam ser tratados como doentes de fato, que precisavam de tratamento, e não serem tratados de forma violenta. Foi o primeiro médico a buscar de fato classificar algumas perturbações mentais, como doenças propriamente ditas. Vale ressaltar que Pinel e outros pioneiros da área não eram contra a ideia do manicômio, muito pelo contrário, acreditavam que eram lugares de vigilância, onde a segurança pessoal do louco podia ser garantida enquanto estava livre de influências externas e podia focar em seu tratamento, que ainda era primitivo comparado aos dias de hoje. Era apenas um passo além da tortura em direção ao tratamento humanizado. Aqui no Brasil não foi diferente. Por meados do século XVI até XIX, os loucos eram igualmente retirados da sociedade e isolados em porões de santas casas de misericórdia e prisões públicas. Entretanto, o problema da loucura não estava sendo resolvido, na verdade, piorava, pois novos loucos sempre estavam chegando, enquanto segregados da sociedade degeneravam nas condições de falta de higiene e tortura física e moral. Então, os médicos reivindicaram a criação de um local terapêutico exclusivo para os loucos, o hospício. Assim, por decreto imperial, foi fundado em 1852, no Rio de Janeiro, o Hospício de Dom Pedro II, baseado no modelo francês de Philippe Pinel, e seu aluno Jean-Étienne Esquirol. Lá, nesses principais hospícios do país, começaram a implantar métodos similares com o que vemos hoje em dia, onde os internados engajavam com atividades terapêuticas que envolviam a criação de oficinas de costura, bordado, confecção de sapato, etc. Coisas que ajudam a trazer renda extra para o hospício, de certa forma, usando os internados para mão de obra barata. O tema entrou até na literatura, como, por exemplo, a obra do Machado de Assis, O Alienista, de 1882, demonstrando o poder que este tema possui para o imaginário popular. Os hospícios eram envoltos de misticismo e medo. O tratamento ainda está longe de ser ideal. Até a década de 50, os hospitais são superlotados. Os funcionários são insuficientes para atender a demanda, e estes lugares não estavam com falta de denúncias de maus-tratos que eram ignoradas. No caso do Brasil, é notório o caso do Hospital Colônia de Barbacena, onde comparavam os hospícios a campos de concentração, surgindo o termo Holocausto Brasileiro. Logo ficou claro que a situação estava se tornando insustentável, e nas discussões que seguiram, duas principais vertentes. Uma delas buscava reformar as instituições para que elas se tornassem verdadeiramente centros terapêuticos. Outra vertente, que surgiu na Itália, popularizada por Franco Basaglia, que trouxe a ideia da psicologia democrática. Basaglia propunha a erradicação total dos manicômios, assim como a desconstrução do que conhecemos como loucura. Ele acreditava que manicômios
manicômios eram instituições de violência, assim como a própria sociedade reforçava essa violência contra os loucos. Ele acreditava que os próprios hospitais eram de caráter profundamente discriminatório, onde um doente rico era tratado de forma significativamente diferente de um pobre. Ele acreditava que era necessário haver uma recompreensão das doenças mentais e ocorrer um tratamento longe da internação. Aqui no Brasil, esses ideais surtiram efeito, e a criação do CAPS foi um resultado direto disso.